Bom, pessoal, hoje na nossa aula a gente vai aprender alguns comandos de vista do SolidWorks, tá certo? E vamos aprender também como a gente faz para iniciar o nosso desenho. A gente vai fazer o nosso primeiro esboço assim mais detalhadamente e aí eu vou mostrar para vocês, né, todas as ferramentas passo a passo como são utilizadas, tá bom? Vamos primeiro então para a parte dos comandos finais, né, do SolidWorks. Bom, eu vou abrir aqui uma peça qualquer. No caso, eu acho melhor abrir essa montagem aqui, fica melhor para mostrar o que eu estou querendo fazer. Que é só mostrar as ferramentas desse menu suspenso aqui, tá certo? Esse menu aqui suspenso. Como aqui está ela, né? É, Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é essa ferramenta aqui, né? Tem várias ferramentas aqui, né, nesse menu suspenso. E a primeira delas é essa lupa aqui, tá certo? Então, essa é a Zoom to Fit, tá certo? Ou seja, é uma lupa de zoom que vai centralizar o meu sólido, o meu desenho ou a minha montagem aí no caso, em tudo que aparece no desenho. Por exemplo, às vezes eu posso me perder, né? E o Solid sumir, aí eu fico procurando aqui, ó, caçando tal e não acho. Então só venho aqui nessa ferramenta de Zoom to Fit e ele já coloca aqui exatamente o que aparece, né, na, na vista, certo? Tudo que está contido na vista aparece. Tem essa daqui também, que é a Zoom to Area, ou Zoom to Area, né? Que mostra uma área específica que você selecionar. Por exemplo, eu quero dar um detalhe aqui nessa montagem do motor de passo. Então, seleciono essa área e ele vai me dar um detalhamento dessa parte aqui do motor de passo, tá bom? Quero voltar, junto fit, tá bom? O próximo aqui é essa section view, tá certo? Ele vai me dar um corte, né, uma seção da minha vista. É bem interessante também. Eu posso definir esse plano aqui pelo menu raiz, tá certo? No Property Tab, tá bom? Mas eu normalmente uso as setinhas aqui, tá bom? Então essa setinha eu posso vir, ó, e vendo o corte. Eu posso inclinar esse corte. Posso inclinar nessa outra direção. Então, às vezes eu quero um corte assim, posso vir aqui mais para frente, quero um corte assim. E aí quando eu der OK aqui, ó, ele já vai me dar essa vista cortada, tá bom? Se eu quiser voltar, aqui por exemplo, eu vejo detalhe, ó, que esse eixo central é cheio, né? Não é vazado, não é um tubo, né? É um tarugo mesmo. Aqui eu vejo o detalhe da rosca encaixando, vejo os detalhes dela chegando aqui, ela não chega até o final, né? Ela chega próximo ao final. Enfim, vejo vários detalhamentos aqui internos, tá certo? Da peça. Se eu quiser não ver mais isso, é só clicar aqui de novo. Ele volta e se eu clicar mais uma vez, ele volta de onde eu parei. Eu posso modificar, né? Deixar a vista mais assim, por exemplo, se eu quero dar uma vista ali do motor também. Ó, então aqui agora eu vejo que tem um rolamento aqui, ó. Eu vejo o acoplamento aqui do motor com a parte de baixo, enfim, tudo direitinho. Quero terminar essa vista, clico aqui e ele volta, tá bom? Para o que tá. Bom, esse daqui eu não uso muito, não tem muito. Para mostrar alguns textos, algumas anotações, não, acho que nem tem anotação aqui nesse desenho. Então, vamos pular esse daqui. Aqui tem as orientações da vista,
tá bom? Eu posso selecionar tanto por aqui, ó, por esse cubo mágico que abre aqui, né? Ou por aqui também, tá bom? Então, se eu quiser ver a vista frontal, clico aqui, vista frontal. Se eu quiser ver a vista lateral, vista superior, vista inferior, bom? Se eu quiser voltar para a vista frontal, posso ou clicar aqui, mas posso também clicar aqui, ó, vista frontal, tá bom? Vamos voltar aqui novamente para essa vista frontal, beleza? Posso também puxar minha vista isométrica, e aí eu só preciso clicar aqui, ó. Ou se eu não quiser clicar aqui, deixa eu voltar aqui para minha vista frontal, eu posso clicar aqui e ir aqui no canto, né? No canto. Todas essas daqui, ó, essa e essa são vistas isométricas, só que de perspectivas diferentes. Então, normalmente a gente usa mais essa aqui assim, né? Para uma isométrica legal. E tá aqui o meu desenho novamente. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Eu posso ver 2, 3 ou 4 vistas ao mesmo tempo. Vou botar 2 vistas aqui para vocês verem, né? Então, uma vista aqui e aqui eu posso selecionar outra vista do meu desenho. Bom, dificilmente eu uso, mas só para vocês saberem, tá bom? Então, voltando aqui, pegar a vista isométrica novamente. Eu vou pegar essa, não gosto mais dessa daqui, só que não ficou numa posição legal. Pegar novamente aqui, pronto, essa posição que eu gosto, pronto, tá bom? Bom, aqui eu escolho se eu quero ver ele assim como tá, cheio com as linhas, sem as linhas, só o frame com as vistas de fundo tracejadas, né? As linhas não vistas, né? Tracejadas, normalmente um desenho é mais assim, ou posso ver também todo cheio, né? Aqui eu não gosto muito dessa vista não, mas existe, tá bom? Opa! Então normalmente eu uso essa, menos, mais essa daqui mesmo, certo? Aqui eu posso ver as coisas que eu estou vendo ou que eu não quero ver, tá bom? Posso selecionar e desselecionar as coisas. Se eu quiser exibir a grade, aqui não vai exibir grade quem está no 3D, tá certo? Só no 2D. A maioria daqui vai funcionar mais no 2D. Mas se eu quiser ver ou não algum plano que esteja passando aqui, é mais para peça isso daqui, mas tá aqui as opções, né? Se eu quiser ver linha de centro, linha do zero, né? Posso selecionar, tirar. Mas isso aqui vai ser mais visto quando a gente estiver trabalhando com a peça. Aqui a aparência, editar a aparência de algum elemento, editar as cenas de fundo, tá vendo? Tá 3 pontos aqui, mas podia ser um plano branco. Poderia ser também um background gray aqui. Eu não gosto muito desse não, mas tem as opções, ó, rooftop. Isso aqui tem gente que usa bastante. Essa. Deixa eu ver mais. Ó, aqui eu já colocaria o meu elemento aqui em algum pátio para teste. Mas normalmente eu uso essa default aqui mesmo, tá bom? Aqui a gente tem os modos de vista, né? Aqui está ativo o Real View Graphics, que são para as placas homologadas pela Dassault, tá bom? Mas tem uma regrinha que dá para fazer, né? Por exemplo, essa minha placa de vídeo aqui é uma GeForce 1050 Ti, ela não é homologada pela Dassault, mas tem umas manipulações que dá para fazer, tá bom? Eu vou ver se eu consigo colocar nesse ponto da explicação aqui um card, algum canto aqui da tela, ou no canto superior direito, ou no canto superior esquerdo, com um vídeo que eu gravei mostrando como você habilita esse Real View aqui, né? Que deixa as coisas mais realísticas quando você tem uma placa que, como eu, não é homologada pela SolidWorks, né? Deixa eu anotar aqui mais ou menos, foram 9 minutos e meio do vídeo. Eu vou tentar colocar lá quando eu subir o vídeo,
esse cardzinho que mostra, certo? Aí se vocês tiverem curiosidade, quiserem sair disso daqui para isso daqui, aí vocês vão lá e dão uma olhadinha que eu ensino, tá bom? Normalmente eu uso isso aqui de vez em quando, tá bom? Quando eu estou querendo mostrar alguma coisa para algum cliente, ou quando estou mostrando para algum amigo, alguma coisa que eu quero deixar mais bonitinho, mas quando eu estou desenhando sozinho, normalmente eu deixo aqui, certo? Porque gasta menos placa gráfica, esquenta menos o computador, e para gente que está fazendo só o desenho, tem necessidade de ficar tão realístico assim, né? As shadows as sombras aqui, isso aqui normalmente eu deixo, tá bom? Oclusão de ambiente, normalmente eu não tiro, não. É porque se tivesse algum ambiente como aquele que eu coloquei, tiraria. Mostrar ele em perspectiva, né? Você dá uma afunilada, eu não gosto muito, eu gosto de deixar normal e parecendo um desenho, tá bom? Uma animação, sei lá, que aí. Também não gosto muito disso aqui não, tá bom? Normalmente eu deixo normal, só com as shadows, tá bom? E às vezes o real view, tá bom? Deixa eu até tirar aqui, deixa assim, tá bom. Então essas são as características, tá bom, do nosso menu suspenso. Outra coisa interessante, pessoal, é que se vocês clicarem com o botão direito aqui do mouse, né, estou aqui na minha área de desenho, se eu clicar aqui com o botão direito, vai vir alguns desses comandos aqui, como o zoom to fit e o zoom to out. Tem também o zoom in e o zoom out. Se eu clicar aqui, ó, aí eu clico com o botão esquerdo, arrasto para cima, ele dá zoom in, arrasto para fora, ele dá zoom out. Se eu mexer o scroll do mouse, isso daí também é feito, tá bom? Tem o rotate view, tá bom? Que é só apertar o botão do mouse. Se você não fizer, se você não clicar aqui e for em rotate view e quiser fazer um rotate view, você vai apertar o scroll do mouse e girar, que ele faz a mesma coisa. Tem o pan, que é para mexer a peça. Se você quiser fazer o pan sem clicar aqui com o botão direito, você aperta Ctrl e o scroll do mouse, e aí você consegue mexer. Tem o roll view, que é para rotacionar a vista. Tem o... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Não. Dá para customizar esse menu, né? Mas não tem mais nada de interessante não. Deixa eu ver se tem mais algo nesse início. Mais um comando interessante seria se você viesse aqui e apertasse a letra G do mouse, ou do teclado, perdão. E aí ele cria essa lupa aqui, ó, que você consegue dar um zoom no lugar onde você quiser. E se você apertar, ó, se você escorregar, apertar não, girar o escudo do mouse, você pode ir dando um zoom maior nessa lupa aqui, ó. Certo? E apertar G de novo, ela some, tá bom? Outro comando interessante. No mesmo comando G, tá bom? Se você vir aqui e apertar a tecla Alt e girar o scroll do mouse, você consegue ver um corte, tá vendo? Seção de corte da vista. Aí você pode ir indo mais para frente, ó. Tá vendo? Como se fosse caminhando com esse corte, certo? É outra coisa interessante, ó, certo? Bom, acho que a parte introdutória era essa. E a primeira coisa que a gente vai aprender agora do Solid é a parte de sketch, tá certo? Então, para isso eu vou fechar aqui meu desenho, não vou salvar nada. Vou aqui em novo e vou criar uma parte, tá bom? Nessa parte, o que é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou aqui na aba de sketch ou esboço, quem está com Solid em português aí, eu recomendo, como falei em outros vídeos, que vocês mudem para inglês, tá bom? Mas se tiver alguém aí, algumas ferramentas eu vou tentar falar o nome em português e em inglês. Então aqui na aba de sketch ou esboço,
eu vou ter duas opções de esboço, tá certo? O sketch normal, que eu faço em algum plano, ou o sketch 3D, que aí eu uso os três planos, né, para fazer sketches em três dimensões. A gente vai utilizar isso mais quando a gente vai falando de estrutura. A gente vai tentar desenhar algumas estruturas, por exemplo, é, entre aspas, né, um carrinho de baja que é todo em arame tubular, tá bom? Todo em metalon, né, tubular. E aí a gente usa essa parte do Sketch 3D, mas inicialmente a gente vai usar o Sketch. E aí o Sketch a gente precisa de um plano para iniciar esse Sketch, tá certo? Pode ser a face de algum desenho ou um plano inicial. Clicando aqui em Sketch, então, e se eu for começar de um plano inicial, ele vai me dar três opções de planos, tá bom? Que é o plano frontal, plano superior e o plano direito. Se eu não quiser nenhum desses planos ou quiser um plano inclinado aqui no meio, eu posso criar. A gente vai aprender isso depois, mas só para vocês saberem, a gente vem aqui em Features, a gente vai criar uma referência e vai criar um plano. A gente vai aprender a criar esse plano depois, mas inicialmente vamos usar esses três planos que o próprio Solid dá para a gente. Então eu vou selecionar aqui o plano frontal e aí ele já vai abrir um novo sketch. Como é que eu sei que tem um sketch aberto? Eu posso reparar. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar. Eu posso reparar que aqui, ó, aparece essas duas coisinhas aqui do lado, que é para eu sair do sketch ou cancelar o sketch, tá bom? Então, isso aqui já me sinaliza que eu cliquei ou que eu selecionei alguma algum plano para o meu sketch, tá bom? Eu vou fechar aqui, vou descartar aqui, só para vocês verem também. Então, quando eu aperto também aqui em Sketch, aqui aparece uma mensagem, tá bom? Então, selecione um plano para criar o seu esboço, né? Para a entidade, né? Ou sua entidade. Então, vou selecionar aqui o plano frontal e aí você vê que já sumiu isso, tá bom? Então, mostra que eu já estou no meu Sketch. Beleza. A primeira coisa que a gente vai aprender é o comando linha. Bom, então, aqui eu tenho o comando linha. Se eu clicar aqui no ladinho da linha, ele vai me dar a opção de três tipos de linha. Então, a linha cheia, que é a linha que eu uso para fazer o meu esboço mesmo. A linha de centro, que é só uma linha de referência, ela não interfere no esboço, ela só dá parâmetros de referência para o meu desenho. Tá bom? É como se fosse aquela linha de centro que a gente fala, né? Ou aquela linha tracejada, traço ponto, que diz quando, por exemplo, um, um desenho é simétrico em relação aos dois lados, quando tem um centro de um círculo, onde é o centro do círculo, tá certo? Então é essa centerline aí. E a midpoint line, que é quando você clica no meio de onde a linha vai ser criada, tá bom? Então, por exemplo, vou começar aqui com uma line, tá bom? Clico. Então vou começar aqui do ponto zero e vou subir. Lembrando que no SolidWorks a gente não precisa se preocupar muito com o tamanho que a linha ficou. Por quê? Porque eu vou ter o meu Smart Dimension, que quando eu clicar nele, aí eu clico na linha, arrasto um pouquinho para o lado direito, clico novamente com o botão esquerdo e ele vai me dar a opção, né, de dar o tamanho dessa linha. Então eu posso dizer que estava 44,1, mas eu posso dizer que essa linha tem 50 milímetros. Então coloco 50 e ele acabou de ficar com 50 aqui, tá bom? Beleza. Então essa seria a nossa line, tá bom? Se eu quiser criar uma outra linha aqui, sendo que esse seria o ponto do meio dessa linha, aí eu vou usar aquela opção de midpoint line, que aí eu clico aqui no meio, ó, e ele já vai traçando a linha, ó, para os dois lados iguais. Então eu posso clicar aqui, eu sei que aqui é o ponto do meio, né? Ele já colocou essas referências aqui, e aí quando eu clico aqui, ó, eu posso dizer, por exemplo, que tem 100 milímetros de diâmetro, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui, eu acho que fica bom para ver. Deixa eu tentar dar um zoom aqui no OBS. Não sei se vai ficar legal para ver aí. Mas tá vendo, vocês estão vendo essas marcaçõezinhas aqui, esses quadrados? Esses quadrados são as relações entre essas linhas. Então, por exemplo,
isso daqui, esse quadrado aqui que ficou amarelo agora, diz que essa linha aqui é horizontal. Esse outro daqui diz que esse ponto daqui, né, é, é o mesmo ponto do final dessa linha. Então eles são coincidentes. E esse último aqui que ficou amarelo agora, diz que esse ponto aqui é o ponto central, né, o ponto do meio dessa linha, desse segmento de reta, tá bom? Então, aqui ó, o de cá de baixo, que vocês não estão vendo aí, deixa eu arrastar um pouquinho para cima. Eu acho que eu não consigo mais arrastar para cima, deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Ah, tá. Pronto, agora eu arrastei para cima. Então, esse outro ponto aqui, ó, diz que essa linha daqui está na vertical, tá bom? Esse quadradinho aqui. Então, aqui são as relações. Mas eu gosto de deixar, mas se você não quiser vê-las, lembre-se. Agora deixa eu minimizar aqui novamente. Pera aí, um segundinho. Pronto, voltei. Eu gosto de deixar elas aqui normalmente, mas lembre-se que nessa vistazinha aqui, eu posso fazer com que essas relações sumam, tá bom? Então, por exemplo, cadê ela? View plane, view axis, viewpoints. Não é essa, não é essa. As annotations. Aqui, view sketch relations, tá certo? Então, se eu clico aqui, ele para de mostrar esses quadradinhos. Normalmente eu gosto de deixar. Opa! Normalmente eu gosto de deixar porque eles me indicam quais são as relações, tá certo? Que eu estou criando aqui. E se tem alguma relação que pode estar impedindo que eu faça outra relação para essa linha, por exemplo. Se eu quiser tirar essa linha daqui ou fazer com que esse lado fique com 60 e esse lado com 40, ele não vai deixar, quer ver, ó? Então se eu clicar aqui em Smart Dimension e clicar aqui daqui, ó, desse ponto central até aqui e disser que aqui é aí, tá vendo? Ele já não deixa. Por quê? Porque já está dizendo que aqui é o ponto do meio. Já se eu clicar aqui agora e tirar essa relação, e vier fazer a mesma coisa, agora ele já deixa, tá vendo? Eu posso botar, por exemplo, 60. Pronto. Agora ele já deixa. Por que ele deixou? Porque agora não tem mais a relação de centralidade da linha, tá bom? Então isso, por isso que eu gosto de deixar essas relações aí, porque me ajuda a entender se eu estou fazendo alguma coisa, entre aspas, né, que eu não queria fazer. Não é que é errado, mas eu cliquei em alguma coisa que eu não queria fazer, tá bom? É, tá, deixa eu continuar aqui. Então, a próxima ferramenta que a gente vai aprender, a gente já viu aqui line, né, e midline, faltou a centerline. Então, se eu quiser dar uma linha de centro aqui referencial, eu posso clicar aqui, ó, e vir aqui com essa linha de centro referencial. Por quê? Possa ser que mais tarde nesse desenho eu queira espelhar esse lado aqui que eu estou desenhando para o lado de cá. E aí essa linha de centro ela vai me ajudar a fazer isso, tá bom? A gente pode ver isso mais tarde. Próximo comando é o quadrado, tá bom? O retângulo, na verdade. Eu clico aqui para baixo, ele vai me dar algumas opções de retângulo. Vou falar algumas, mas isso aqui é bem intuitivo, tá certo? Então, por exemplo, corner rectangle. É, você vai dar os pontos dos catetos, né? Do retângulo e você vai conseguir dimensioná-lo. Então, por exemplo, se eu clicar nesse ponto aqui vai ser um cateto, nesse outro ponto vai ser o outro cateto. Se eu utilizar a mesma ferramenta de retângulo agora puxando do centro e puxar os mesmos pontos que eu dei anteriormente, olha a diferença do retângulo que vai ter. Porque aqui eu puxei os dois catetos e aqui agora eu puxei o que? O centro e um cateto oposto. Tá bom? Agora, se eu utilizar, por exemplo, 3 pontos, eu não vou poder dar só esse e esse. Eu tenho que vir dar esse aqui também.
tá certo? Então aqui seria os 3 pontos. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Você vê a diferença aqui, tá bom? De cada um desses retângulos, apesar de que todos foram feitos com a ferramenta Rectangle, mas você vê diferença, tá bom? Então, seleciono aqui, vou dar uma deletada para despoluir. Uma coisa interessante, se você clicar com o mouse e arrastar da esquerda para a direita, ele só vai selecionar o que ficar totalmente dentro do quadrado. No caso aqui foi só essa linha, tá bom? Vou deletá-la. Mas se eu puxar da direita para a esquerda, você nota que o quadrado fica verde. Qualquer coisa que toque nesse quadrado verde, ele já seleciona. Eu posso deletar também. Tá certo? Bom, voltando aqui, então falamos do retângulo, um círculo. Tá bom, um círculo também, você pode dar um círculo com centro e o raio, que é o mais comum. Ou você pode dar 3 pontos, um círculo com 3 pontos. Para que esse círculo com 3 pontos? É para isso aqui? Não, normalmente é quando você tem 3 linhas, né, em algum desenho seu. Você tem, por exemplo, 3 linhas aqui, certo? E o que você faz? Você quer colocar esse círculo aqui no meio dessas 3 linhas, ou tangenciando com ela. Então o que você faz? Você clica aqui em círculo de 3 pontos, clica nessa linha, clica nessa linha, clica nessa linha. E aí o retângulo, o círculo vai tangenciar essas 3 linhas, tá certo? Isso às vezes é importante em algum desenho, então para isso que serve. Aqui é parte, né, de, um, de uma circunferência, ou seja, um arco. Então você pode dar o ponto central do arco, e aí você diz o quanto que você quer, por exemplo aqui. Você pode dar a tangente do arco. Então, você tem que ter a linha, né? Certo? Você pode ter também o 3 pontos, né? Arco de 3 pontos. E aí é só. Belezinha, show de bola. Então esse seria o arco, né? Você seleciona 3 pontos aqui. Você tem também a ferramenta de polígono. Aí aqui nesse lado aqui você vai escolher quantos lados tem seu polígono. Vou fazer um pentágono, então 5 lados. Onde vai estar o centro dele, eu vou colocar aqui. E aí você vai aumentando aqui, ó. Pronto. Aqui ele está circunscrevendo o círculo. Eu poderia fazer ele inscrito em um círculo. Vamos tentar isso? Aqui tá vendo? Ele está inscrito no círculo, mas eu podia fazer ele circunscrevendo o círculo. Então aqui agora ele está circunscrito, né, no círculo. Aqui ele está circunscrevendo o círculo, aqui ele está circunscrito no círculo. Tá bom? As duas opções. Assim como foi isso, né? Podia ser um quadrado, podia ser um hexágono, podia ser, sei lá, 12 lados. Tá bom? Não importa, dá para você fazer, tá bom? Inclusive, não sei se vocês sabem, vocês devem saber, mas foi assim que Galileu descobriu o número π, né? Fazendo cada vez mais divisões, polígonos com cada vez mais divisões, e aí ele conseguiu chegar no comprimento da circunferência, e aí sabendo o raio, ele conseguiu estimar, né, o valor de π. Vamos lá, vamos apagar isso aqui tudo agora. Beleza, vamos pro próximo. O próximo é esse oblongo, muito interessante isso aqui, tá certo? Ó. Então você dá o ponto inicial, o ponto final do oblongo e depois o diâmetro do oblongo, tá bom? Você pode inclusive editar isso depois. Você clica nele aqui, ó. Você pode dizer que o diâmetro dele é maior, tá bom? Você pode dizer que ele também é maior.
Enfim, pode fazer várias modificações. Isso aqui é muito interessante, né? A gente faz muito isso aí em, em diversas peças, certo? Por exemplo, para colocar uma chaveta, né? É interessante fazer isso. Ah, professor, mas se é para colocar uma chaveta, por que a gente não faz um retângulo? Não é para colocar a chaveta? Só que aqui, ó, quem está pegando a aula de fadiga, aqui eu gero pontos de concentração de tensão, certo? Isso aqui é bem provável de ser um início de trinca, ó. Enquanto quando eu faço assim, ó, eu não tenho isso, tá certo? Então reduzo a possibilidade no meu projeto de ocorrer trincas, né? É muito interessante. E às vezes não é assim, né? Por exemplo, eu fiz um suporte aqui para o monitor que está a televisão que eu estou aqui como segundo monitor e ela pode girar assim, de forma angular, tá certo? E aí eu precisei fazer um oblongo e não reto, mas sim um oblongo arqueado, tá certo? Então posso fazer ele assim, ó, início do oblongo, final do oblongo, tá bom? Tamanho do oblongo, né? Ou angulação, né? Seção de ângulo que vai ter, por exemplo, 140, e aí o diâmetro dele. Posso mexer nisso aqui tudo depois. Só vai clicar nele aqui, ó. E se eu quiser que ele seja de 60 milímetros, ele vai diminuir um pouco, vai ficar de 60 milímetros. O tamanho dele está 594, mas eu quero 600, então aumentei um pouquinho. E o raio dele tá aqui, ó, tá 242, eu quero 300, então eu quero um pouquinho maior, certo? Então, tá aí, o meu oblongo. Aí isso é interessante que quando você gira assim, né, o parafuso que tá travando, ele vai girar junto e aí na hora você só trava o parafuso, você trava ela em uma angulação que você queira, tá bom? Então, muito utilizado também essa ferramenta. Bom, falado de oblongo, então, matamos essa coluna e essa coluna aqui. Falta essa coluna aqui. Isso aqui a gente vai falar depois. Ah, o point é interessante porque às vezes ele ajuda a ancorar outras ferramentas. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco dessa SP-Line aqui. Mas é mais fácil de desenhar ela quando eu ancoro ela em um ponto. Tá certo? Então vamos ver isso aqui agora. Então aqui no comando agora point, a gente clica aqui nessa ferramenta, tá bom? Onde está aqui o mouse, e seleciona alguns lugares para colocar os nossos pontos, certo? Pode ser aleatório, assim como eu estou fazendo, ou você pode clicar nele e depois definir um ponto onde você quiser, ó. Então clico aqui novamente nele, como eu já falei para vocês, o SolidWorks não é aquilo que naquele programa, para quem já desenhou em AutoCAD, que você tem que dar os parâmetros no momento em que você está desenhando. Bom, no SolidWorks você pode fazer um esboço meio parecido com o que você quer e depois ir dando as dimensões específicas, certo? Então você clica aqui, por exemplo, e aí você diz agora que quer no 00, ou seja, na origem, certo? Então você veja que esse ponto veio aqui para a origem. O próximo eu quero no 1010. Note que ele veio para cá, tá bom? Opa, deixa eu ir para o plano frontal de novo aqui. Pronto, deixa aqui por enquanto. Agora eu quero esse daqui no 50. Sim. Agora eu quero esse daqui no 50 também, só que no 400. Perdão. Na verdade aqui no 300 e aqui no 50. Pronto, agora o próximo eu quero 500, 500. E o último eu quero aqui no 1000 e no 700.
São pontos aleatórios, tá certo? Mas que eu vou fazer uma linha agora a partir desses pontos. Então, por exemplo, podia ser é, a frente aqui. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar tão, tão louco assim, né? Tão irreal. Eu vou colocar esse ponto um pouco mais para cima. Eu vou colocar aqui, por exemplo, no 250, 300, tá certo? Porque daí fica aparecendo, por exemplo, uma superfície curva de algum espelho, por exemplo, certo? De algum vidro de carro, alguma coisa assim. Então, se eu criar um SP-Line aqui agora, ó, SP-Line, então eu vou clicando em cada pontinho desse que eu acabei de criar, ó, e aqui você vê que pode ser, e aí só dá ESC. Então cliquei no comando spline e aí fui clicando em cada um dos pontos que eu acabei de criar, tá bom? De maneira a formar essa curva. E aí com esses pontos aqui, inclusive, posso ajustar essa curva, ó, como se fosse mesmo, eu acabei de falar, né? A curva aqui de algum vidro, alguma coisa. E aí só para vocês verem como isso ficaria, né? Posso dar um offset aqui de 10, fechar isso daqui no final. E aí vocês vão ver que se eu estrudasse isso daqui, ó, Features, Extrude, vou extrudar 500.000. Vocês podem ver que pode ser a tela aqui, né? Uma carcaça, sei lá, alguma coisa, né? O capu de alguma coisa. Claro que aqui tá só um quadrado, né? Teria que dar mais algumas formas, né? Para esse capu, se fosse um capu, por exemplo, aqui. Mas vocês podem ver que já ficaria, né? Nesse sentido, parecido com alguma coisa, tá bom? Por exemplo, ó, só para vocês verem melhor, vou botar essa vista aqui. E aí eu poderia vir aqui fazer outro sketch. Selecionar essa vista aqui. E aí eu viria com mais um SP-Line. Eu colocaria alguns pontos aqui, ó. Algo mais ou menos assim. Não vai ficar perfeito aqui agora porque eu estou fazendo aleatoriamente. Mas é só para vocês terem noção. Opa, clique errado. Do que essa ferramenta é capaz de fazer, tá bom? Na verdade, deixa eu começar daqui da ponta. Aqui, aqui, aqui. Só para vocês terem uma noção, né? Aí agora já parece um pouco mais com um capô de Fusca aqui, por exemplo.
né? Então, vocês veem que essa ferramenta, né, ela é bem legal e bem utilizável nas nos nossos desenhos, tá bom? Só para vocês verem que o que a gente está fazendo aqui às vezes parece meio desconexo, mas é muito útil, né, no nosso dia a dia de desenho, certo? Se a gente for partir para esse caminho de desenhista, de cadista, né, como são chamados. Bom, voltando aqui, agora eu preciso deletar isso tudo. Pronto. Vou deletar esse sketch aqui também, não, vou editar esse sketch. Pronto, voltei aqui para ele, tá certo? Então estou aqui no meu sketch de novo, vou deletar. Então vocês viram agora o comando ponto e o comando spline. Tá bom? Tem também o comando de elipse, certo? Em que você, normalmente como você faz uma elipse, né? Ponto central, clica nele, distância maior e distância menor, certo? É a base de como a gente faz, né? Como a gente gera qualquer elipse. Você por clicar nela aqui, você pode alterar essas dimensões. Então você pode dar o raio menor aqui de maior, perdão, de 300 e o raio menor de 100, por exemplo, né? E o centro dela pode estar, por exemplo, na origem. Então, pô, coloquei ela aqui agora na origem, tá certo? E, os dados do eixo maior e do eixo menor, certo? Não tem muito o que falar, é basicamente isso. Você pode fazer ela com uma elipse parcial, uma parábola também, tá bom? Eu podia ali ter criado inclusive uma parábola quando eu queria cortar ali o capu, entre aspas, que a gente tentou fazer, né? Eu podia ter criado uma parábola e cortado, né? Seria outra opção, né? Então aqui foi tudo. Ah, tá, faltou só esse aqui, ó, que é o comando filet ou trim, tá certo? Filet seria para um arredondamento do canto, tá certo? Para evitar concentração de tensão. E o chanfro é uma coisa mais simples de fazer no dia a dia, né? Se for mandar a sua peça para ser feita por um serralheiro ou por um torneiro mais simples, né? Nada muito sofisticado, você provavelmente vai pedir um chanfro, que ele é mais simples de ser executado. Tem um filet que é um arredondamento, aí ele tira mais essa concentração de tensão, ele é melhor do que o chanfro se você quer evitar concentração de tensão, mas ele é mais difícil de ser feito e mais caro também. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um retângulo aqui, tá bom? Vou fazer um retângulo aqui do meio aqui. Então, se eu tenho esse retângulo aqui, vamos colocar o tamanho dele aqui de 1000 por 600 por 500. Pronto. E aí eu quero fazer um chanfro aqui. Então eu clico nessa setinha aqui, seleciono o chanfro e ele vai me dar alguns parâmetros, né? Pode ser distância a distância, ângulo distância. Eu vou fazer esse primeiro aqui com distância a distância. Pode ser igual, ou seja, o mesmo tanto que eu tirar desse lado vai ser o mesmo tanto que eu tiro desse lado. Ou pode ser diferente. E aí ele vai me dar uma distância do primeiro ponto que eu tocar e a distância da segunda linha que eu tocar. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer diferente. Eu vou botar 100 na primeira linha que eu tocar e 200 na segunda linha que eu tocar. 200 ficou demais, na verdade 50 na segunda linha que eu tocar. Tá bom? Então, aqui que tem 500, eu vou clicar a segunda linha. E aqui que tem 1000, eu vou clicar a primeira linha. Então, cliquei aqui. Note que aqui ficou 50, que foi a segunda linha que eu toquei, e aqui ficou 100, que foi a primeira linha que eu toquei. Se eu colocasse distâncias iguais, aí era só tocar em qualquer linha e os dois ficariam com 100, tá bom? Se eu quisesse ângulo distância, aí eu dou o tamanho, né, e o ângulo. O ângulo de 45 graus mantém as duas linhas com a mesma distância. Certo? Então, se aqui tem 100, aqui tem 100 também. Porque aqui vai se tornar, né? Se aqui é 90, aqui eu vou ter um triângulo isósceles. Se eu tenho um triângulo isósceles, os dois ângulos são iguais e os dois lados são iguais, tá bom? Se eu quiser algo diferente disso, é só mudar o ângulo aqui. Por exemplo, colocar 60 graus. E aí, ele vai me dar aqui o tamanho que eu estou pedindo, de 100, e aqui o ângulo.
tá bom? Agora aqui já tem 100 e aqui tem mais do que 100, tá bom? Por quê? Porque esse ângulo aqui é de 30 menor, logo, é, regra de proporcionalidade, o ângulo menor fica com o lado maior e o ângulo maior fica com o lado menor, tá bom? Então isso aqui foi o chanfro. Se eu quiser fazer a mesma coisa agora com o fillet, vou botar aqui 1500 e agora aqui vai ser 1000. Tá bom? Agora Filet. Então só clicar aqui, né? Eu clico aqui na linha e seleciono Filet. Filet. E aí só é dizer o raio, tá certo? Do filete. Eu vou botar um raio aqui de 100. Pronto. Então quando eu clico no corner, né? No canto, ele já dá isso. Eu posso clicar nas duas linhas também. Bom, mesma coisa. Se eu colocar aqui dimensionar cada filete, tá bom? Aí quando eu clicar aqui, né, ele pode dar o mesmo ou outros. Então aqui agora é só dar o OK. Você vai ver que ele fez os filets aí com o raio que eu defini. Tá bom? Bom, então foi todos essas ferramentas de desenho. Aqui tem algumas, aqui as ferramentas de desenho, tá certo? E putz, aqui agora a gente tem algumas ferramentas de modificação, tá bom? Vamos ver essas ferramentas agora de modificação do desenho. Bom, vou sair daqui, eu vou criar outro sketch, fica mais fácil. Não tá carregando demais. Vou deletar isso aqui também. Pronto, vamos para um novo sketch. Então, para um novo sketch, venho aqui na aba de sketch, clico aqui em sketch e ele vai me dar os planos. E agora, tá aqui. Querer, por exemplo, eu gosto mais de desenhar no plano frontal, tá bom? Então, eu vou aqui para o plano frontal. E agora vamos para as ferramentas de modificação. Por exemplo, se eu tiver algumas linhas aqui, e eu desenhei uma outra linha aqui perpendicular, e quero que essas linhas aqui fiquem somente até essa linha perpendicular. Então, eu tenho que cortar aparar, né, essas entidades. O que é que eu vou fazer? Utilizar essa ferramenta de modificação chamada Trim. Então, clico aqui no Trim e aqui tem algumas opções. Normalmente eu deixo aqui essa nova versão, acho que a partir de 2016 veio essa opção aqui de Power Trim. Ela é mais legal que você só vai clicar aqui com o botão direito e vai arrastando. Onde essa linha tocar, ele corta, ó. Tá bom? Eu posso usar a ferramenta de Corner, tá bom? E aí deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então clicar aqui em Trim de novo, Corner. É só clicar aqui, ó. E ele corta, nas duas laterais ele corta, ó. Nessa e nessa. Cortou, tá certo? Até o, o canto, né? O corner. Vou dar o Ctrl Z novamente. Tem mais algumas aqui, né? Tem esse Trim Away Inside, Trim Away Outside. Que aí eu vou ter que desenhar outra linha aqui para demonstrar isso para vocês. Vou desenhar mais uma aqui e outra aqui. Então tem também essa Trim Away Inside. Ou seja, se eu selecionar duas linhas aqui, selecionar essa daqui, ela vai cortar a parte de dentro e
deixar as de fora. A Trim Away Outside é o contrário. Vou selecionar as mesmas duas linhas e clicar na linha, ela vai permanecer o de dentro e matar o de fora, tá bom? E o Trim to Closest é a mesma coisa da outra, só que você não vem desenhando, não vem arrastando, você tem que clicar na linha, certo? Para ela cortar o que você quer. Então, eu gosto bastante dessa daqui, normalmente eu deixo nessa, aí eu saio cortando as coisas que eu quero. Ok, então essa é a ferramenta Trim. Eu posso também querer estender a minha entidade, em vez de cortar, eu quero estender. Então, eu quero estender essa daqui até a próxima mais próximo, tá bom? Então, clico aqui, ó, e aí eu vou estendendo, ó, tá certo? É o inverso do trim, tá bom? Deixa eu ver mais. Offset de entidades é muito importante. Basicamente, quem já mexeu no AutoCAD sabe o que é isso. Você clica aqui, seleciona uma linha, né? Ele vai dar um offset. Se eu quiser manter esse lado que ele está dando offset, eu deixo aqui. Eu posso inverter, ir para o outro lado. Eu posso aumentar, em vez de 10 eu posso botar 40, fica maior. Eu posso dizer que é para os dois lados, tá certo? É basicamente isso que eu uso. Os outros aqui é para arco, e aqui para linha de construção, né? Geometria de construção. Normalmente a gente usa só isso, tá bom? Então dou um OK, aí ele dá essa linha de offset, tá certo? Espelhar, né? Espelhar é bastante interessante. Deixa eu deletar aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma geometria qualquer aqui. Interessante. E eu quero espelhar ela para o outro lado. Então, eu vou criar aqui uma linha de centro, ó, como eu falei para vocês, que a linha de centro é para ajudar nessas horas. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui em espelhar entidades, ele vai perguntar quais são as entidades que você quer espelhar. Eu vou selecionar as entidades que eu quero espelhar. E ele vai me perguntar em relação ao que. Aí eu seleciono essa linha de centro que eu acabei de criar e vai espelhar essa minha entidade, tá bom? Isso é muito interessante. Até mesmo depois, se eu quiser, essa linha de centro ajuda. Depois, se eu quiser fazer uma coisinha mais legal, ó, ó, certo? Então ajuda diversas coisas essa nossa linha de centro, tá bom? Aí eu fiz esse padrão aqui, né? Esse desenho e eu quero criar um padrão retangular com ele. Quero criar vários dele, tá bom? Para quê? Não me interessa agora, mas eu quero criar esse par. Então eu clico aqui, aí ele me pergunta em quais eixos você quer espelhar, né? Você quer criar esse padrão? Só no eixo X, ele já vem pré-selecionado, certo? E aí eu digo, certo, quantas peças você quer? Aqui tem duas, eu quero 10, tá certo? O que é que você quer criar, né? O que é que você quer criar de padrão? Eu clico aqui e ele já criou os 10, tá vendo? Mas está muito coladinho um com o outro, tá certo? Então o que é que eu faço? Eu aumento essa distância entre um e outro. Vou colocar aqui 100. Ainda tá pouco, tá vendo? Vou colocar 200. Agora já começou a ficar legal, mas ainda tá pouco. 300. Pronto, agora ficou legal. Certo? Então ele criou esse pattern aí para essa linha. Mas se eu quisesse também no Y, dá para fazer também. Quantos? Vamos botar 10 também. Não, vamos botar 5 para ficar diferente. Tá bom? E aí, o espaçamento também, vou botar 400 aqui agora. Pronto. Então você vê que ficou um, um padrão, certo? Retangular. Eu podia querer que fosse para cima, então eu posso botar aqui, ó. Clico aqui nessa setinha vai e vem, onde vocês estão vendo aqui, você vai ver que ele vai jogar para cima, ó. E eu poderia querer que não fosse para a direita, que fosse para a esquerda, eu faço a mesma coisa no eixo do X.
certo? Vamos voltar aqui o eixo do X aí. Ficou assim, tá bom? Ok, acho que é isso. Então dou um ok aqui. Sim, pronto. Então aqui está nosso padrão, tá bom? Esse é um padrão retangular. Normalmente eu posso também querer fazer um padrão circular. E aí, normalmente eu faço isso quando eu estou fazendo, por exemplo, uma engrenagem, tá bom? Então eu vou desenhar a engrenagem inteira. Então, eu crio aqui meu círculo central, ó. Aí eu venho aqui, eu crio um dente da engrenagem. E aí eu vou fazer um dente bem feinho aqui, só para vocês terem uma noção, tá bom? Então, sei lá, um dente mais ou menos assim. É mais ou menos isso aqui, certo? Cadê o meu trim? Note que eu estou usando vários dos comandos aqui, né? Que eu acabei de ensinar para vocês. Ah, isso aqui não. Estou espelhando aqui agora, ó. Ok. E agora eu vou deletar o que eu não quero, que é isso aqui. Pronto, tá um dente aí de engrenagem, tá certo? Só que agora eu quero criar os outros dentes da engrenagem. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um partner, só que em vez de ser linear, vai ser um partner circular. E ele pergunta, o que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer esse partner? Então eu vou selecionar as linhas aqui, tá certo? É ao redor dos 360 graus? Sim. Aqui tem 4, né? Então tem 4 entidades, mas eu vou precisar de mais. Vamos botar aqui logo 15. 15 ficou legal. Pode ser um pouquinho menos. 14. Ainda tá grande, 12. Pronto. Mais ou menos 13. É mais ou menos isso aqui, tá certo? Então, 13 ao redor, né, de todos. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, 180 graus, ele iria distribuir essas 13, tá certo? Só num lado, tá bom? Aqui é bom para eu ver o tamanho das engrenagens, né? Tá sobrepondo. Então, realmente, acho que é 12 mesmo. 12 tá melhor. E aí eu coloco aqui novamente os 360 graus, certo? Pronto. Aí agora eu dou um OK. Pronto. Agora é só pegar o trim, ó, e vir aqui, ó. Só andando aqui, ó, bonitinho. Acabei de fazer a minha engrenagem. Coloco um círculo aqui no meio. Dou um extrude de 500. Tá feita a minha engrenagemzinha rapidinho. Claro que isso aqui, pessoal, precisa de cálculo, né? Eu tô fazendo aqui na mão grande, mas precisa ser calculado, tá bom? Então vimos aí o que agora? É, Cadê? Tá, vimos o trim, vimos o offset, vimos o mirror, vimos o linear, a gente não viu como move a entidade, tá certo? Vamos ver isso, mas antes de ver isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outro sketch, tá bom? E aí eu vou criar esse sketch nesse plano aqui direito, certo? Então, para que eu estou fazendo esse sketch nesse plano direito? Às vezes eu quero trazer algumas linhas de algum outro desenho, de algum outro plano, para esse plano que eu estou acabando de criar. Então, por exemplo, se eu quisesse trazer essas duas linhas que estão aqui para esse plano que eu acabei de criar, posso fazer isso? Posso. Eu seleciono essas duas linhas e venho aqui em Convert em Titles.
Ó, quando eu clico, note que essas duas linhas que estavam aqui foram colocadas, né, na minha sketch. Não vou falar nenhuma serventia para isso agora, apenas aceitem que isso é interessante e que isso vai servir mais na frente, mas logo depois, quando a gente for fazer outro tipo de desenho, vocês vão ver que isso aqui é bem importante, certo? Então, só gravem aí no HD de vocês e depois a gente vai ver a importância disso. E agora, para finalizar por hoje, a gente vai ver essas opções aqui de mover entidades. Cheguei a dar uma palhinha hoje na aula de dúvidas, mas é interessante saber fazer isso, né? Então vou descartar essas modificações aqui. Vou voltar aqui no meu sketch que eu estava. E por exemplo, eu quero mover esse círculo daqui para cá. Posso? Posso. Clico nele, venho aqui em Moving Titles, né? Aí ele vai me perguntar qual ponto você quer ancorar esse começo do movimento. Normalmente para um círculo eu ancoro no centro do círculo. E aí eu vou caminhando com ele, ó, e posso colocar em qualquer lugar que eu quiser. Tá certo? Eu também posso querer copiar entidades. Então, copiar ele, seleciono o círculo, digo qual é o ponto de referência e copio ele, por exemplo, para aqui para o centro de novo. Ah, tá. Aqui o ponto de referência e copio ele aqui para o centro novamente. Certo? Então, agora eu tenho dois círculos. Eu posso também, eu já falei de mover e copiar, eu posso querer rotacionar. E aí, rotacionar é melhor colocar um retângulo aqui. Então, eu quero rotacionar esse retângulo. Tá bom? Como é que eu faço? Vou aqui em Rotating Titles. Clico no que é que eu quero rotacionar. No caso aqui é o retângulo. Coloco o centro de rotação. Vai ser aqui o centro. E digo quantos graus eu quero rotacionar. Por exemplo, 90 graus. Para tirar ele da posição retrato para a posição paisagem. Certo? Então, só dou um Enter aqui. E dou um OK. Ele já mudou de posição. Por fim, mas não menos importante, eu posso querer escalar entidades. Isso aqui não é muito usado, eu pelo menos não uso muito, tá bom? Mas só para vocês saberem, você pode, se você quiser escalar, né, tornar esse retângulo aqui maior, então posso clicar nele, eu coloco o ponto de referência. Normalmente você coloca o centro, porque ele escala todos os lados de maneira igual. Se eu colocar, por exemplo, aqui na ponta, ele vai deformar esse retângulo, tá certo? Então quando eu coloco aqui no meio, ó, e aí eu digo o fator de escala, por exemplo, que aumentar 5 vezes. Tá vendo? Já aumentou. Agora note que se eu quiser reduzir, vou voltar aqui, vou dar ESC, ele vai voltar para o que estava. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora, só que em vez de selecionar esse ponto, eu vou selecionar esse ponto aqui, tá certo? Aí eu vou botar os mesmos 5 e vou dar Enter. Oxente, não funcionou, peraí. Seleciono, centro agora vai ser aqui. Pronto, tá vendo que agora ele não ficou centralizado, ele não escalonou igual. Agora ele jogou para o lado direito da tela de vocês aí. Por quê? Porque eu não selecionei o centro do desenho. Então, por isso que é importante você tentar selecionar o centro o mais perfeitamente possível. Porque aqui eu estou escalando, né, aumentando uma entidade só. Eu posso querer escalar várias entidades. Então, se por exemplo eu não coloco o centro certinho e eu quero escalar, por exemplo, todo mundo aqui, ó. Vocês vão ver que agora eu vou colocar para escalar. Você vai ver que esses todos aqui vão permanecer corretinhos com o mesmo centro. E esse daqui vai se afastar mais, ó. Ó, tá vendo que o daqui se afastou? Todo mundo aqui permaneceu no centro. Esse daqui saiu do centro dele e foi para lá para a zona, né? Foi para lá para longe. Então, por isso que é importante saber escalar. Eu não gosto muito de usar essa ferramenta do Solid, tá bom? Mas se for extremamente necessário, se vocês verem a necessidade, se preocupem com isso aí, né? Com esse fator de escalonamento, tá bom? E onde você vai pegar esse centro. Bom, acho que a gente viu aqui todas as ferramentas importantes desse menu de esboço. Acho que não faltou nenhuma.
Essa daqui não são tão usadas, a gente não vai ver aqui no nosso curso, pelo menos nessa área inicial a gente não vê. É só essas aqui mesmo e a gente falou de todas elas, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção. Dúvidas, por favor, deixem nos comentários, eu vou tentar responder o mais breve possível. E até a próxima aula aí, certo? Valeu, tchau, tchau.